Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Peço a vocês que esse é um vídeo no qual a gente demorou um pouco a fazer, que é revelando o resultado, né, da FIV, né, como foi. Não sei se vocês perceberam nos outros vídeos, o diário da FIV, ele deu início ali no começo de fevereiro com as aplicações. E em março a gente fez a transferência e hoje, né, a gente veio contar o resultado final para vocês, compartilhar toda a nossa trajetória, né, e falar qual foi o resultado. Então, gente, no final do mês de março a gente fez a transferência, que inclusive foi o último vídeo, né, do canal, que quando a gente assistiu de novo, né, amor, a gente se emocionou, que foi muito lindo. A gente sentiu de fato a presença de Deus naquele lugar, assim, de uma forma incrível, sabe? A gente não tem como explicar a sensação que a gente teve, mas a gente viveu. Começou o processo, né? Durante esse processo, a gente vai contando os dias, porque demora em torno de 12 dias para o resultado final, que é o beta, né? Que você faz o exame de sangue após a transferência. E durante esses dias, eu comecei a sentir sintomas que me levavam muito para a gravidez, né? Que eu estava grávida, que estava dando certo, eu estava sentindo sono, eu estava sentindo um cansaço, eu estava sentindo cólica, os seios também estavam sensíveis, então assim, deu vários sintomas. E aí o médico disse que era para mim fazer o teste no dia 9 de abril, no comecinho assim do mês. E aí, quando foi no dia 7, né, faltando 7 dias, que eu tinha que esperar 12 dias após a transferência, acabou que eu fiz um teste, que deu negativo. Na verdade, deu errado, porque eu afundei o teste na minha urina. E aí, quando foi com 8 e 9 dias, eu fiz de novo e deu negativo. E aí começou aquela frustração, aquele medo e veio os pensamentos já, né? Na época eu achei que era pensamentos negativos, só que nós mulheres conhecemos nosso corpo, né? E o Martins com esperança, né? Ainda amor. E aí, 2 dias antes de eu fazer o beta, eu já estava sentindo que eu não estava grávida dentro de mim, por mais que eu estava com todos esses sintomas, porque eu também estava tendo uso dos remédios que eu não parei, porque o médico pediu para continuar, que foi o uso da progesterona, que é hormônio. Então ela também causa esses sintomas, que é aí que confunde um pouco, sabe, se a gente tá ou não tá. Mas eu já estava sentindo que não estava grávida. E aí eu fui numa amiga minha que tem design de sobrancelha, e fui lá com outra amiga minha, e semanas antes essa minha amiga estava grávida e ela perdeu o bebê. E a gente tem uma conexão muito boa, a gente criou uma conexão muito boa, sabe? Dali, quando eu descobri que ela tinha perdido o bebê, eu senti como se eu tivesse perdido. Eu chorei, meu marido chegou em casa, né, amor? Chegou e eu tava chorando, falando que ela tinha perdido o bebê, e eu senti aquela dor. E aí eu fui lá e ela conversou com a gente, né, semanas antes, conversou com a gente. 2 dias antes de eu fazer o teste do beta, também fui lá e ela compartilhou tudo isso. Então a dor dela naquele momento era como se estivesse me preparando para a dor que eu ia sentir. Porque, sendo bem sincera, gente, por mais que eu não tenha sofrido um aborto, né, eu senti a dor de ter perdido um bebê. E aí, né, amor, na quinta-feira a gente fez o exame de sangue, que foi o beta. A gente teve que aguardar algumas horas, aí o Martins foi pro trabalho e eu fiquei em casa. E ele viu antes de mim, eu dormi, me deu um sono enorme, eu dormi, quando eu me acordei eu fui ver o resultado. E aí eu me deparei com um não de novo. E aí, mais um não, na verdade, foi uma dor enorme. E aí eu vou deixar o Martins contar também a parte dele. Na realidade,
as palavras até meio que somem mediante a isso, porque a Andressa, apesar de ter falado algumas vezes que sentia que não estava grávida, eu não queria aceitar aquele, aquela palavra dela, né? Estava muito esperançoso e depositei muita confiança nisso. Quando eu vi aquele resultado, eu não acreditei. Eu lembro que eu fui pesquisar, falei com o doutor, eu vi que ela estava dormindo, então liguei pro nosso médico. Assim, doutor Marcelo, deu esse resultado aqui, o que significa? E ele foi, realmente, deu negativo e tudo, mas vamos nos preparar para mais para frente a gente fazer uma segunda transferência e tudo mais. Mas só que naquele momento eu não queria ouvir isso, né? O que eu queria ouvir era que seria o positivo, e dali em diante os nossos planos que a gente já vinha sonhando e idealizando ao longo dos dias, a gente iria só dar continuidade. Era montar um quartinho, era fazer um chá, era revelar para os amigos, enfim. Mas naquele momento veio um não mais uma vez, né? Mais um não. E eu estava no trabalho e de imediato eu já saí, não tinha condição de ficar lá e vim para casa para ficar com a Andressa. E aqui a gente conversou, a gente chorou, a gente entendeu o que estávamos passando ali, choramos muito. E naquele dia, naquela quinta-feira, foi uma quinta-feira bem dura, bem difícil. A noite foi bem difícil, mas a gente conseguiu passar por mais esse não, e posterior a isso a gente conseguiu enxergar que foi mais um não, mas ao mesmo tempo uma preparação, mais dias de preparação a gente precisava. É importante ressaltar, é importante dizer que a gente tem uma confiança que a nossa promessa, o que Deus nos prometeu, ela vai se cumprir. Independente de quando seja, independente de como seja, independente de que forma vai ser, como é, a gente tem a certeza que vai se cumprir. Aquele não, ele doeu, mas ao mesmo tempo a gente confia tanto em Deus, a gente sabe que os planos dele é totalmente diferente dos nossos. Os planos deles são maiores e melhores. A gente é imediatista, a gente quer hoje, a gente quer abraçar hoje, a gente não quer abraçar amanhã, quer abraçar hoje. Mas Deus, ele conhece o nosso coração, o nosso íntimo, e ele sabe se a gente estava preparado ou não. E a nossa fé, a nossa crença em Deus nos permitiu entender que aquele não, naquele momento, era ele mais uma vez dizendo: calma, filho, calma, respira, a tua hora vai chegar, respira. Então tem um propósito, né? Tem um propósito, a gente ainda não entende. Esses dias a Andressa estava em conversa com meu pai na mesa, a gente estava almoçando, e eles conversando sobre essa questão do propósito, né? Se todo mundo soubesse que para chegar no seu propósito, para chegar no seu objetivo, chegar na sua promessa, alcançar a sua promessa, teria um percurso, teria percalços, teria montanhas, teria obstáculos antes. Se você soubesse de tudo, talvez você nem quisesse. Então você primeiro recebe a promessa, né? Você recebe a promessa, você quer aquilo, mas você não entende como vai ser. Quando você realmente entra e vai atrás da sua promessa, do que Deus lhe prometeu, é que você começa a enfrentar os percalços da vida. Mas tudo é Deus nos preparando, te preparando para algo que a gente ainda não entende e não sabe, mas que com certeza é melhor. Então, assim, a gente está descansando
mas o nosso descansar não é ficar parado. O nosso descansar é ter sim fé em Deus. E quando a gente recebeu esse resultado na quinta-feira, a gente desabou. Mas no outro dia a gente teve que se levantar. E aí, ao invés de a gente ficar se questionando por quê, e eu não vou mentir pra vocês que eu tive um momento emocional de dizer assim, não quero mais, eu não quero mais ser mãe e tal. E depois eu repreendi, porque as nossas palavras têm total poder. E aí eu repreendi e falei, nas minhas orações, falei com Deus, tá, Senhor, eu não vou ficar perguntando o porquê. Eu só quero que o Senhor me diga, me mostre o que é que o Senhor quer me ensinar. Acho que essa é a pergunta que a gente deve fazer para Deus. Não perguntar o porquê está acontecendo isso, porquê está acontecendo aquilo. Mas o que é que o Senhor quer me ensinar no meio desse processo. Então a gente teve que refazer os caminhos. Às vezes a gente tem que voltar e refazer. E eu não estou dizendo isso, dizendo que a FIV foi uma perca de tempo, dinheiro, que a gente foi contra Deus. Na verdade, não. A gente viu muito Deus no processo da FIV, sabe? Em cada detalhe, em cada cuidado. E não só financeiramente. Mas a gente viu o quanto eu precisei ser tratada ali. Em questão de fazer alguns exames que eu tinha medo de fazer e eu fiz. Ter paciência de cada resultado, de cada etapa, porque a FIV tem essa questão de etapas, né? E aí você tem que aguardar. Então eu trabalhei a minha paciência e venho trabalhando ainda isso. Então nada foi em vão. Foi colocado pessoas no meio do nosso caminho, né, nessa jornada, pessoas no qual somos muito gratos pela vida dela, oramos todo dia pela vida dessas pessoas. A gente viu de perto quem eram as pessoas certas para a gente poder compartilhar ou não compartilhar. Então, assim, a gente aprendeu muito no meio desse processo. E agora, nesse momento, a gente está refazendo algumas caminhadas. É importante entender que o negativo que a gente recebeu não é um fim. Não é então tudo que vocês fizeram não adiantou de nada. Não. Eu enxergo que o não que a gente recebeu é, mais uma vez, Deus confirmando que, ei, calma. O poder, o dom da vida está em mim. Então, quando eu quiser, eu dou. Não é que a gente estava confiando no médico, confiando plenamente, se a gente fez isso, então vai dar certo. A gente tinha certeza de que o dom da vida é Deus que dá. Então, quando veio esse não, a gente sentiu a dor, claro que sentiu. A gente é ser humano, a gente tem esperança, a gente tem o desejo de ter uma criança em nossos braços, mas ao mesmo tempo a gente entendeu que a gente precisava receber esse não. A gente precisava receber esse não para ficar mais claro ainda que é Deus que dá o sim, é Deus que diz, agora é a hora de vocês. Não adianta fazer cálculos, porque sou eu quem traço a rota. Então, nada foi em vão. Nada foi em vão. A gente vê isso como um aprendizado de Deus, sabe? Então a gente refez sim algumas rotas, claro. Tivemos que parar, tivemos que ficar em silêncio. Foi dias no qual a gente se calou. Eu, que sou uma pessoa muito interativa ali no meio do povo, eu me recuei, não porque eu queria, porque automaticamente a dor me consumiu um pouquinho. Eu tava silenciando todas as vozes, eu não conversei com ninguém sobre, eu que falo tudo. Nesse momento eu não quis falar nada, eu queria só ouvir a voz de Deus, eu queria que Ele me calentasse naquele momento e mostrasse que estava no caminho. E Ele mostrou, num culto no qual eu pedi, Senhor, vou ficar aqui quietinha, você fala comigo. Ainda pedi um louvor e tudo Ele fez ali. Ele falou comigo através da palavra, Ele
uma das meninas do conjunto lá dos jovens cantou a música no qual eu gosto muito, o louvor. E aquilo pra mim foi resposta de Deus. Então a gente não tá só, sabe? Então a gente pensou e falou assim, vamos mudar algumas coisas. E aí eu comecei a... Tá, não deu certo, vou voltar pra academia, vou me cuidar mais. Não com cobrança, mas eu vou cuidar mais da minha saúde. Eu vou fazer algo que eu não negligenciando há muito tempo, cuidar da minha saúde mental. Então, até isso Deus cuidou. E aí vem um breve testemunho, que eu acho que vai fazer todo sentido no final, que a gente não sabe qual é, porque o nosso processo ainda não terminou. Então a gente não sabe como é que se a gente vai ser pais pela FIV, ou por meio natural, ou pela doação, a gente sabe que a gente vai ter nosso filho. Como vai ser, a gente não sabe. Mas a gente tá descansando e sabe que o Senhor vai cumprir na nossa vida. Essa é a única certeza que a gente tem, porque Ele não é homem para que imita. Então, Ele é Deus. Então, nesse processo antes da transferência, eu conheci uma pessoa maravilhosa que está me acompanhando na terapia. E aí ela falou que não poderia dar continuidade comigo, porque a terapia, ela vai muito além, ela mexe um pouco com o corpo e uma grávida não pode fazer. No caso da terapia dela. E aí eu, tá certo, então, pois eu ainda falei assim, se não der certo eu venho lhe procurar, mas eu creio que vai dar certo. Se não, depois que eu tiver meu bebê, fazer a amamentação dele, 6 meses, eu venho e faço minha terapia, porque eu sentia que eu precisava tratar algumas coisas na minha vida, sabe? E aí eu tive um sonho no qual eu pegava uma plantinha que eu tinha aqui em casa e as raízes dela estavam podres. E aí eu senti que aquilo foi uma resposta de Deus. Só que a gente já estava tudo marcado para transferência e a gente deu continuidade. E aconteceu que a gente recebeu um negativo, mas ao mesmo tempo as esperanças ainda estavam ali. E aí eu voltei pra moça, né? E eu falei pra ela que não tinha dado certo e contei o que tinha acontecido. E aí a gente começou a terapia, né? E eu venho nesse processo da terapia, que inclusive, assim, tá sendo maravilhosa pra mim. Tô tratando feridas nos quais eu achei que estava fechada e não estão. E assim Deus tá me curando. Porque antes de Deus dar algo pra gente, Ele vai nos preparar. Ele não vai nos dar algo para nos matar. Eu não estou dizendo que Ele vai botar um filho na minha vida e vai acabar a minha vida. Não é isso. Ele quer que eu quebre ciclos. Ele quer que seja diferente. Porque foi isso que eu pedi em oração. E aí vem, quando você pedir, tem até cuidado no que você vai pedir. Porque Deus vai cumprir. Que Ele é Deus que cumpre. Então, em minhas orações foi o que eu mais pedi a Deus. Quebrar ciclo. Que eu não trouxesse uma raiz de amargura do meu passado para a vida do meu filho. Então, isso eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, na nossa vida, porque é uma vida que Ele vai colocar nas nossas mãos para cuidar. Então, Ele vai me preparar e vai preparar o Martins para poder entregar. Então, a gente ainda está tentando entender como é que vai ser isso, o que é que Ele tem para nós, o que é que está acontecendo no processo. Então a gente só vai saber lá na frente. Mais alguma coisa? Não. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Desabafamos aqui um pouquinho de forma bem aberta pra vocês. Eu também quero agradecer muito, muito, porque assim, esses vídeos já foi soltado. Eu vim soltar esses vídeos recentemente, né? Então eu recebi, força, vai dar certo, estamos orando. Então, assim, cada mensagem que eu ouvi, eu ficava tão feliz como se eu ainda estivesse no processo da FIV. E a gente já passou, e é outro assunto que a gente não sabe se vai para uma segunda tentativa ou não, a gente ainda tá vendo. Como eu falei, eu tô cuidando aqui e cuidando aqui, sabe? Do meu físico, do meu espiritual e do meu emocional, né? Do meu mental. Então, a gente não sabe se vai ou não fazer. Mas a gente está descansando e confiando em Deus. Quando Ele falar, vai, faz.
a gente tá nas mãos dele, sabe? E então eu quero agradecer muito a cada mensagem de carinho, de apoio. Eu recebi até comentários dizendo, eu acho que tá grávida, não sei o quê. Mas assim, gente, eu tenho um probleminha de inchaço, que a minha barriga parece que eu tô grávida, né, amor? Mas, gente, eu não tô. Eu queria muito poder estar aqui gravando esse vídeo, dizendo que eu tô e tal. Deu tudo certo. Que deu tudo certo. Mas, como eu deixei bem claro nos vídeos anteriores, independente do resultado, eu vinha trazer aqui pra vocês. E eu queria trazer um positivo, mas eu trouxe um negativo, mas com fé em Deus que logo virá o positivo. Virá o positivo, e eu vou com muita gratidão no meu coração compartilhar, principalmente com pessoas que vêm nos apoiando e orando pelas nossas vidas, e eu também venho orando pela vida de cada um de vocês. Muito obrigada, tá? E até os próximos vídeos desse canal, e se Deus quiser, em breve, um videozinho de um testemunho lindo. Tchau, tchau!